Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de uma questão que muita gente tem sobre esses medicamentos para emagrecer, como a semaglutida. São algo temporário ou precisam ser pensados a longo prazo? Vamos usar os dados do estudo STEP 4 que saiu no JAMA. A grande pergunta é, depois que a pessoa perde peso com o remédio, o que rola se ela para de tomar? Exatamente. A semaglutida, para contextualizar rapidinho, ela é um agonista do receptor GLP-1. Basicamente, imita um hormônio nosso que ajuda a controlar o apetite, a saciedade, né? E isso leva à perda de peso. E o STEP 4 olhou justamente para isso. O que acontece depois da perda inicial, na fase de manutenção? Será que a obesidade funciona mais como uma condição crônica mesmo? Certo. Vamos então, destrinchar o estudo. Como ele foi feito? Bom, participaram mais de 800 adultos, todos com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes tipo 2. Ok. E aí, todo mundo recebeu semaglutida na dose de 2,4 miligramas por 20 semanas. Foi uma fase inicial, tipo um run-in. E nessa fase inicial, eles perderam peso? Sim, e bastante. Em média, perderam 10,6% do peso corporal. Uma perda bem expressiva nessas primeiras 20 semanas. Uau! E depois dessas 20 semanas? Então, quem chegou na dose certinha e completou essa fase foi dividido aleatoriamente em dois grupos. Metade continuou tomando a semaglutida. A outra metade passou a receber um placebo, ou seja, uma substância sem efeito. E isso por mais 48 semanas. Ah, entendi. E eles não sabiam o que estavam tomando, né? Placebo ou remédio? Não sabiam. E os dois grupos continuaram recebendo orientação sobre dieta, exercício, estilo de vida e tal. E aí vem a parte crucial. O que aconteceu com o peso nesses grupos depois dessas 48 semanas adicionais? Teve muita diferença? Teve sim. E olha, os resultados são bem contrastantes quando a gente olha o quadro completo lá na semana 68. Que são as 20 iniciais mais as 48, né? Isso. O grupo que continuou com a semaglutida não só manteve o que perdeu, como ainda perdeu mais peso. Em média, mais 7,9% em relação ao peso que tinham na semana 20. Perderam ainda mais. Interessante. E o grupo do placebo? Aí que tá. O grupo que mudou para o placebo, ele reganhou o peso. Em média, recuperaram 6,9% do peso que tinham perdido lá no início. Nossa. Então, peraí. Um grupo perdeu quase 8% a mais e o outro ganhou quase 7% de volta. A diferença é enorme. É uma diferença de quase 15 pontos percentuais entre os grupos. É muito significativo, sim. Isso quer dizer, na prática, que parar o remédio fez a maioria das pessoas voltarem a engordar. Parece que o efeito depende muito do uso contínuo, né? Exato, os dados mostram isso claramente. Olha só, 82,4% dos participantes que foram para o placebo ganharam peso de volta. Mais de 4 em cada 5 pessoas. Pois é, isso realmente reforça o papel ativo da medicação para manter o peso perdido. Sugere que, sem ela, o corpo tende a voltar para o estado anterior, né? Faz sentido. E essa diferença de peso se refletiu em outras áreas da saúde também. Teve outros impactos. Teve sim, isso é super importante. No grupo que continuou com a semaglutida, eles viram melhoras adicionais ou, pelo menos, a manutenção dos ganhos em outros indicadores. E por quê, por exemplo? Por exemplo, a circunferência da cintura continuou diminuindo. A diferença para o grupo placebo foi de quase 10 centímetros a menos. Quase 10 centímetros. É bastante. E a pressão arterial sistólica, a máxima, também continua mais baixa no grupo da semaglutida. Uma diferença de uns 3,9 milímetros de Hg com relação ao placebo. E outros fatores, tipo bem-estar, qualidade de vida ou aqueles marcadores do sangue. Também. A função física, que eles mediram com um questionário padrão de qualidade de vida, o SF-36, sabe? Sei, aham. Mostrou uma melhora significativa para quem continuou o tratamento. E marcadores metabólicos importantes, tipo glicemia de jejum, colesterol, que já tinham melhorado na fase inicial. Sim. Eles se mantiveram nesses níveis melhores ou até melhoraram um pouquinho mais no grupo que seguiu com a semaglutida. Entendi. E no grupo placebo, aconteceu o contrário.
Esses benefícios se perderam? Infelizmente, sim, foi o que aconteceu. No grupo que parou a semaglutida e foi para o placebo, esses mesmos marcadores, cintura, pressão, função física, glicemia, lipídios, eles começaram a piorar de novo. Tenderam a voltar gradualmente para os níveis de antes do tratamento. Isso mostra bem a ligação, né, entre continuar o remédio e manter os benefícios para o coração, para o metabolismo, além do peso em si. Tá claro. E falando em uso prolongado, e a segurança? Tolerabilidade. Deu algum problema? Olha, os efeitos colaterais mais comuns foram aqueles que a gente já espera um pouco dessa classe de medicamento. Gastrointestinais, náusea, diarreia. Ah, sim. Mas geralmente a intensidade foi de leve a moderada. E um dado que eu acho bem relevante é a taxa de desistência do estudo por causa de efeito adverso. E como foi essa taxa? Foi baixa e muito parecida entre os dois grupos na fase final. Só 2,4% no grupo semaglutida e 2,2% no grupo placebo desistiram por eventos adversos. Isso é interessante. Sugere que, para quem passa daquela fase inicial de adaptação, o remédio tende a ser bem tolerado no longo prazo, né? Exatamente. Parece que a tolerabilidade é boa para a maioria que consegue completar essa fase de ajuste inicial e continuar o tratamento. Então, para a gente resumir a mensagem central do Step 4, basicamente parar a semaglutida depois de emagrecer leva, na maioria dos casos, a um reganho de peso considerável. Já continuar o tratamento não só ajuda a manter o peso perdido, como pode até levar a perder mais um pouco. E ainda mantém outros benefícios para a saúde. É isso? Perfeito, é exatamente essa conclusão. E se a gente conecta isso com um quadro maior, né, o estudo reforça muito aquela ideia de que a obesidade é uma condição médica crônica, assim como, sei lá, hipertensão ou diabetes, precisa de manejo contínuo, sabe? Não é uma coisa que você trata por um tempo e cura. Interrompe a terapia, na maioria das vezes, significa que a condição vai voltar. O Step 4 traz evidência forte para essa necessidade de tratamento de longo prazo. Isso deixa a gente com uma reflexão importante no final, né? Se parar o tratamento leva ao reganho de peso para a grande maioria das pessoas, como que essa informação deveria talvez mudar as estratégias e até as expectativas no manejo da obesidade a longo prazo? Tanto para os profissionais de saúde quanto para quem busca o tratamento, né? Fica aí a questão.